Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou dar continuidade com as aulas da professora Michele, tá certo? Porque ela não pôde gravar os vídeos da nossa aula, né, por questões pessoais, tá bom? Mas eu vou dar continuidade com o assunto dela, tá bom? Para isso eu vou tirar a máscara, para facilitar a nossa compreensão, né, do conteúdo, facilitar a nossa comunicação, tá bom? Para darmos início à nossa aula. Bom, gente, a professora Michele, né, deu um conteúdo para vocês sobre as características, né, os tipos de predicado, né? Nós sabemos que o predicado vai constar algumas classes gramaticais, tá certo? Que vai dar características também do sujeito, né? Ele vai estar narrando um pouco da característica ou do que o sujeito vai estar fazendo, né? Da ação do sujeito, tá? E para isso eu vou trazer para vocês as classificações do verbo, né? Quanto ao verbo nominal, ao predicado verbal, desculpe, predicado nominal, predicado verbal e o predicado verbo nominal, que é o nosso tema de hoje, tá bom? Vou começar por aqui, tá certo? Porque eu fiz um esquema bem básico para nós compreendermos melhor, tá bom? O predicado nominal, ele vai constar o quê, ó? Um verbo de ligação, tá certo? E aí nós vamos identificar. A ideia é identificar dentro desse verbo de ligação, dentro do predicado nominal, o verbo de ligação, tá certo? Quanto ao predicado verbal, nós sempre vamos ter, tá certo, um verbo transitivo e um intransitivo. Ou seja, como eu vou distinguir dentro de uma frase o predicado nominal do predicado verbal? Ou seja, no predicado nominal sempre vamos ter o verbo de ligação, enquanto o predicado verbal sempre vai haver esse verbo transitivo e o verbo intransitivo, tá bom? Aí quando nós tivermos uma frase com o verbo transitivo, ó, vamos ter um verbo transitivo direto, podemos ter um verbo transitivo indireto, né? Com o núcleo, ele vai ser o núcleo do predicado, tá bem? Então vamos lá. Predicado nominal, verbo de ligação. Predicado verbal, transitivo direto e indireto. Se você encontrar um verbo transitivo direto ou um verbo intransitivo, com certeza é um predicado verbal. E se o verbo for um verbo de ligação, né, que ele vai ser necessário para fazer a junção entre o sujeito e o adjetivo, né, a característica dele, então ele vai estar ligando. Se esse verbo está inserido aqui com a intenção de fazer essa relação entre sujeito e determinante, esse predicado vai ser um predicado nominal, tá certo? Aqui tem algumas frases como exemplo, tá bom? Os pássaros fizeram ninhos, né? Fizeram, verbo transitivo direto, como eu falei para vocês. Ao anoitecer, os pássaros não cantam felizes. Esse cantam aqui, ó, é um verbo indireto, né, que ele vai ser o núcleo desse predicado, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês outra questão, né? A junção desses tipos de verbo, né, o predicado verbal, né, tipos de predicado, na verdade. Predicado verbal com predicado nominal, essa junção dessas duas características dentro de uma frase, nós vamos ter o predicado verbo nominal. Tá? Vamos ter um verbo com certeza, né? O verbo que vai estar exercendo a ação do sujeito, tem o predicativo do sujeito, todas essas características vão estar dentro do predicado verbo nominal. Ou seja, a junção desses elementos que nós vimos anteriormente, tá certo? Por exemplo, né, no predicado verbal, né, essa transitividade dos verbos, né, verbo transitivo e verbo intransitivo, é uma característica do predicado verbal, mas as características do predicado nominal. Qual é a característica do predicado nominal? O verbo de ligação, né, que é quando esse sujeito ele depende de um verbo para ligar ao adjetivo ou a outra classe de palavras também, tá certo? Então aqui eu coloquei o predicado verbal mais predicado nominal, nós vamos ter o predicado verbo nominal. E para isso eu coloquei um exemplo, né? Os professores comemoram felizes o início das aulas, né? Teremos aqui, ó, um verbo transitivo direto, tá? Predicativo do sujeito, a característica, né? E esse verbo ele vai estar fazendo a ligação também. Então, já que ele está fazendo uma ligação entre o sujeito, né, e a característica dele, ele vai acabar, esse felizes aqui, esse adjetivo, ele vai acabar exercendo a função de predicativo do sujeito, né? Enquanto o verbo transitivo, que é uma característica típica do predicado verbal. Então, nós temos como característica do predicado verbal, né, um verbo transitivo direto
mas também vamos ter ele vai exercer também a função de um verbo de ligação, né, que vai juntar aqui, ó, o sujeito com a característica dele. Então, essa junção é uma característica também do predicado nominal. Quando nós temos a junção desses dois tipos de predicado, teremos o predicado verbo nominal, tá certo? Bom, o que eu quero que vocês realizem na nossa atividade de hoje, as páginas 8 a 10 do livro de atividades, todas essas questões são relacionadas à identificação tanto do predicado verbal quanto do nominal e do verbo nominal, tá? Outro ponto importante é fazer essa relação, né? De identificar mesmo os verbos, saber qual é o verbo de ligação, qual é o verbo transitivo direto, o verbo indireto, transitivo, intransitivo. São questões que vocês já viram nas aulas anteriores, tá? E que vão auxiliar vocês na resolução dessas atividades e na identificação de qual é o tipo de predicado que vocês vão colocar dentro dessas palavras, dentro dessas respostas, tá bom? Então é isso, gente. 8 a 10, tá bom? Resolva essas atividades e até a próxima aula.